É uma alegria a gente poder falar, né, na época do Natal, falar no dia de Natal, né? E ainda mais falar de um homem, né, de um ser que fez e faz tanta diferença em nossa vida nos dias de hoje. E hoje é dia, né, um dia simbólico que se comemora o aniversário desse homem, né? Então nós queremos relembrar, né, há mais de 2000 anos, um dia que não foi um dia comum. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro, e as brisas cariosas, ao longo de toda a costa ali, acotovelava-se a turba imensa. Centenas de criaturas, centenas de pessoas se aglomeravam ali, a fim de ouvir a palavra do Senhor. Dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte encelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos, crianças, doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes ante os seus olhares, felizes, a figura daquele homem, do mestre da Galileia. Surgiu na eminência, enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os velhos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas, perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa, indestrutível daquelas palavras. Que palavras! Obedecendo uma determinação superior, iam se espalhando por todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas com suave fulgor nos olhos lhes trouxeram os filhinhos para que nos abençoasse. Anciãos de frontes nevadas pelo inverno da vida me beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam com semblante sorridente, diziam: bendito seja tu, filho de Deus. Jesus acolhia-os com satisfação, enviando a todos aquele sorriso de sua afeição. Disse ele, então, de cima daquele monte, para todos nós, para mim, para você, para todos nós, para toda a humanidade: bem-aventurados os pobres e aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os que têm simples o coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão a terra e alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, vós sois a luz do mundo. Essa mensagem era para nós todos. Nós somos a luz do mundo. Ele nos faz um convite com essas bem-aventuranças. Melhor, um convite não. Ele nos faz um chamado.
uma convocação para sermos felizes. Porque a palavra bem-aventurado, da tradução do grego, é feliz. Será feliz na terra aquele que seguir esses mandamentos. Seremos felizes todos que seguirmos esses mandamentos. Mas quem é esse homem? Quem é Jesus? Que nós viemos aqui falar nesse dia 25 de dezembro. Quem é esse Jesus, nascido há mais de 2000 anos? Esse homem ainda é atual, é atemporal. Ele não tem tempo, é atemporal, é para todos os tempos. Ele ainda influencia os nossos atos e os nossos pensamentos, mostrando através de exemplos como deve ser o nosso comportamento, as nossas atitudes no lar, no profissional, na rua, onde quer que a gente esteja. O ser mais extraordinário que já passou pela Terra. Um ser incomparável. Tão incomparável que ele dividiu o tempo em antes dele e depois dele. Olha só que coisa. O tempo foi dividido em antes de Jesus e pós-Jesus. Ele viveu entre pessoas consideradas de má vida. Entre cegos, aleijados, doentes, prostitutas, dizia que não veio para os sãos, mas para todos aqueles que necessitam de remédio. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 14, versículos 11 e 12, itens 11 e 12, nós vamos encontrar a seguinte frase: Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação. E aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. A mensagem de Jesus era direcionada a todas essas pessoas. E ele falou como ninguém jamais falou. Falou em amor, que o rei, o escravo, o soldado, o carpinteiro, a dona de casa, o senador, eram irmãos. Já pensou uma mensagem dessa naquela época? Dizer que um senador romano, com toda a sua pompa, era irmão de um escravo, de um pobre carpinteiro, vindo do mesmo pai, que é Deus. Foi um caos naquela época falar isso, mas ele precisava falar as verdades. Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu, certo dia, disse que se nós perdêssemos toda a literatura do mundo e só sobrasse o Sermão do Monte, a humanidade já teria um norte para seguir. De tão forte que é essa mensagem para todos nós. Chico Xavier dizia a seguinte frase: nada resume melhor uma filosofia de vida do que a de Jesus. Amai-vos uns aos outros. E Jesus ainda coloca uma vírgula: como eu vos amei. Ou seja, amem como eu vos amei, como eu fiz aqui na terra. Jesus, esse nosso irmão maior, Espírito iluminado, ponto de perfeição, é o Messias divino e a sua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O bom pastor, a luz, a fonte, o pão da vida, o médico de nossas almas, o terapeuta. Sábio, ele é o mestre, o único título que ele aceitou ser chamado, mestre. Ser chamado de bom, jamais. Ele dizia, bom é o Pai, não sou eu. O bom é o Pai, que estás no céu. Fazendo o quê? A reverência que todos nós devemos ter a Deus. Questão 625 de O Livro dos Espíritos pergunta: qual tipo mais perfeito que Deus apresentou aos homens para servir de modelo e guia? Modelo, aquilo que você quer ser igual, modelo, guia, aquele que te leva. E a resposta, 5 letrinhas, talvez a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. 5 letras. Jesus. Ele é o guia, ele é o modelo, a inspiração que nós devemos ter se nós queremos felicidade, se nós queremos paz, se nós queremos amor. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz que Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele presidiu toda a construção de um nosso planeta há milhares de séculos.
Já imaginemos o que é isso? Antes da terra ser o que era, Jesus já era o governador. Ele já era Jesus. E ele presidiu tudo isso há milhares e milhares de anos. Só o amor é o que esse homem veio nos ensinar. Disse ele: quem quiser vir após mim, que pegue a sua cruz e siga-me, ensinando que cada um de nós tem responsabilidade. A evolução não está no outro, mas em mim. Ser feliz não depende de outro, mas depende de mim. Foi o que Jesus nos disse. A responsabilidade é de cada um. Pegue a sua cruz. Cada um de nós tem a sua cruz. Pediu que vivêssemos no mundo sem ser do mundo. Coisa tão difícil, com tanta matéria a nosso favor, com tanta coisa boa, né? Mas como é que é ser no mundo sem ser do mundo? Viver no mundo sem ser do mundo. Jesus mostrou isso. Ele viveu no mundo sem ser do mundo. Sem se deixar levar pelas coisas do mundo, mas se deixar levar pelas coisas do Espírito. Não deixar que a matéria tome conta de nós. Ele nos disse que nós encontraríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Eu venci o mundo. Para nos mantermos na fé que ele caminharia conosco. E que aflições nós estamos tendo nesse ano de 2020. Quantas aflições! Mas ele falou, ele avisou há mais de 2.000 anos, nós vamos ter isso. Nós teremos aflições, mas olha, mantenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou caminhar junto com você. Você não está sozinho, estamos juntos. Ele sintetiza todos os ideais que nós almejamos. Ele nos pediu para ter paciência nos momentos difíceis. E que momentos difíceis, né? Muitas perdas esse ano, muitos amigos, parentes que deixaram nosso corpo físico. E a gente sabe que a gente não perdeu aqueles parentes, a gente não perdeu aquelas pessoas, mas elas continuam a viver, continuam, porque há vida após a morte. E Jesus falou isso, paciência, tenham fé, nada é acaso. Há um Pai que tudo vê, que tudo sabe, que não tem uma folha que caia que ele não saiba. E pediu que nós valorizássemos a vida, que é o nosso maior bem. Lembro de um palestrante, Raul Teixeira, grande palestrante espírita, que ele certa vez disse uma frase muito importante. Nós saímos dos corpos, mas nós não saímos da vida. O espírito continua. A vida após a morte, uma vida pulsante. Então, o que conta é a experiência que passamos aqui na Terra. Como diz também a introdução do livro Nosso Lar, que ela diz assim: a vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte é um sopro renovador. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. Há sempre tempo de recomeçar. Então, como dizia Raul Teixeira, perdemos o corpo, mas nós não perdemos a vida, e nós estamos nesse eterno recomeçar, indo e vindo, indo e vindo, e o que conta é a experiência, é a oportunidade que nós tivemos. E Jesus nos deu uma receita de vida muito importante. Ele não nos pediu para a gente escalar morros altos, montes, gastar rios de dinheiro. Ele nos pediu apenas uma coisa, para amar. Fazer a caridade, que é o amor, né, em forma de ação. E nos mostrou como fazer essa caridade, quando ele disse assim: estive com fome e me deste de comer, com sede me deste de beber, estive preso, enfermo,
foi me visitar. Eu não aceitou. Ele mostrou que a caridade é a forma de alcançar o reino dos céus. E que o reino dos céus está dentro de nós. Basta a gente se alcançar, basta a gente tentar se entender mais, basta a gente tentar ser melhor. E ele pediu para sermos bons, como o Pai Celestial o é. Mostrou o sentido da caridade, que é a benevolência para com todos, ser bom, indulgência com as imperfeições alheias, dar um desconto, né, o perdão, retribuir mal com bem, que é uma coisa, às vezes, tão difícil, né? Fazem o mal para a gente quer ir lá e se vingar na hora. Mas Jesus falou, não, dá a outra cara. Desperta para o amor. Diz que a cada um segundo suas obras, que a fé sem obras é morta. Mostrou-nos que a força maior do universo não é uma bomba atômica, não é a pólvora, não é o átomo, mas a maior força que move tudo no universo é o amor. É a força do bem. Então, nesse dia 25 de dezembro, que comemoramos mais o Natal, que a gente sabe que é uma data simbólica para relembrarmos o aniversário de Jesus, a gente nem tem certeza se realmente foi no dia 25 de dezembro, passamos um ano diferente, um ano atípico, um ano difícil, não é um ano fácil. Um ano que morreram muitos, um ano de desafios, um ano de renovar a nossa fé. Como os primeiros cristãos, acreditar que nós não estamos sós. E que nada, nada, nada é acaso. Há um texto do Chico Xavier, e que também está no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, em que há uma parte muito interessante, onde, como se fosse um formato de entrevista, se pergunta a algumas pessoas na história da humanidade que dia, ou que momento, ou onde nasceu Jesus para elas, que é o tema do nosso estudo de hoje. Jesus nasceu onde? Quando? E nesse texto é muito interessante que ele pergunta a Maria Madalena, quando nasceu Jesus para você? E ela diz o seguinte, Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual, então, eu jamais que nasceu para ela. Ela ouviu aquela voz, e tanta pureza e santidade, e ela se modificou. Perguntaram a Francisco de Assis, aquele frade católico nascido na Itália em 1182, né, que teve uma juventude mundana, inquieta, né, mas ele voltou se voltou para a vida religiosa de completa pobreza. E aí perguntaram para ele, mas quando Jesus nasceu para você? Em que momento Jesus nasceu para Francisco de Assis? E ele respondeu, ele nasceu no dia que na Praça de Assis eu entreguei minha bolsa, minhas roupas, meu nome, deixei para trás uma vida de riquezas e confortos para segui-lo, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Foi nesse momento que Jesus nasceu para Francisco de Assis. Perguntaram a Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma seguidora da época de Jesus, estava sempre acompanhando, ajudando as pessoas ali. Seu grande mal, seu grande delito foi seguir Jesus, em uma época em que os cristãos eram trucidados. Foi o seu único mal. Mal para os homens da época. Né? E perguntaram para Joana de Cusa, quando Jesus nasceu para você, Joana de Cusa? E ela responde, Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, sentindo as chamas subirem pelo meu corpo, eu ouvi o povo gritar, negue, negue Jesus! E o soldado com a tocha acesa dizendo, esse teu Cristo aí só ensinou você a morrer? E eu sentindo fogo subir pelo meu corpo, eu disse, não, ele não me ensinou só isso. Ele me ensinou também a te amar. Esse foi o momento que Jesus nasceu
para Joana de Cusa. Perguntaram a Tomé, um dos apóstolos, quando Jesus nasceu para você, Tomé? Muitos sabemos a história de Tomé, é aquele que sempre tinha dúvidas em relação a tudo. Muito parecido com nós, conosco, às vezes, né, que temos dúvidas em relação a muitas coisas. E Tomé disse, eu sempre dizia que só acredito vendo, mas Jesus nasceu naquele dia em que ele me pediu para tocar suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntaram a João Batista, um precursor de Jesus, um pregador itinerante que falava de virtude, retidão, que usava o batismo como um símbolo de purificação da alma em seu movimento messiânico, e que batizou Jesus ali. E ele disse, João Batista, Jesus. Jesus nasceu no dia em que ele foi chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E diante do seu olhar, aquele olhar de pureza, de amor, eu pude ouvir a mensagem do alto. Este é o meu filho amado, no qual pus a minha confiança. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntaram a Judas Iscariote. Judas era filho de Simão, era da cidade de Cariote. Ele era comerciante, um comerciante do grupo, então ele entendia de contabilidade, ele estava sempre preso mais ao material do que ao espiritual, aos ganhos, os lucros, né? A quanto ele iria ganhar em certa situação ou não. Ele não conseguiu entender bem o sentido, né, da grande missão do amigo dele, Jesus. E Judas diz, Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. E me arrependi do que tinha feito. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. E como nós, muitas vezes, somos igual Judas, fazemos algo e nos arrependemos. Temos que aprender com Judas, de que errar, erraremos, mas temos também todo o direito de se arrepender e de corrigir aquilo que nós erramos. Perguntaram a Maria de Nazaré, quando Jesus nasceu para você? E ela disse, Jesus nasceu nos meus braços. E eu disse a oração que ele me ensinou. Pai nosso que estais no céu. Foi naquele momento que, olhando para ele, é que Jesus nasceu para mim. Perguntaram a Isabel, Isabel, quando Jesus nasceu para você? E ela disse, Jesus nasceu para mim quando segui e vi que ele era o Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso. Se perguntasse a Madre Teresa de Calcutá, quando Jesus nasceu para você? E ela responde, quando vi que todos os pobres eram meus irmãos e comecei a ajudar todos, sem distinção. Perguntaram a Pedro, a rocha, quando Jesus nasceu para você? E ele disse, Jesus nasceu para mim no pátio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado, naquele instante mesmo envergonhado, com o que eu tinha feito, uma luz iluminou meu rosto para a verdadeira vida. Foi nesse momento que nasceu Jesus para mim. E quantas vezes não somos igual Pedro também? Não negamos, não ficamos envergonhados da nossa fé ou do que acreditamos. Perguntaram para Paulo de Tarso, o grande apóstolo, o 13º apóstolo, quando Jesus nasceu para você? E ele disse, Jesus nasceu para mim na estrada de Damasco, quando envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, eu pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira eu passei a enxergar um mundo novo, quando ele disse, Senhor, Senhor, o que queres que eu faça?
Paremos agora e pensemos um pouquinho. E para nós, quando Jesus nasceu? Será que foi aquela vez que nós fizemos a primeira oração? Será que foi quando nós começamos a ajudar no trabalho da sopa? Será que foi no nascimento do nosso filho? Será que foi quando nós conseguimos perdoar alguém? Quando a gente assistiu uma palestra, quando a gente leu um livro, quando a gente entendeu alguma coisa muito importante? E se a gente parar também e pensar, eu acho que ele ainda não nasceu em mim. Então nós devemos procurar urgentemente fazer com que ele nasça um dia destes. Porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o sentido do Natal e verdadeiramente encontrado a nossa luz. Então eu desejo do fundo do coração que Jesus nasça nos nossos corações, que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte, né, a esperança, a alegria cristã, nesses dias difíceis, mas também dias de desafio. Se nós trocarmos a palavra difícil por desafio, por fé, por acreditar, assim como os primeiros cristãos acreditaram, tiveram sua fé e não desistiram de entender Jesus, de fazer Jesus nascer nos seus corações, mesmo sendo crucificados, jogados às feras, jogados aos leões, aos tigres, de serem apedrejados, eles não desistiram de Jesus, de entender Jesus, de fazer Jesus nascer para cada um deles. Então a pergunta fica para nós todos. E para nós, quando nasceu Jesus? E onde nasceu Jesus em nossos corações? Obrigado, Paulo, passando a palavra para você. Oi, Cleiton, estamos aqui. Cleiton, posso te dizer, com não querendo manifestar nem alimentar egos, porque isso não é nosso objetivo, mas foi um tema muito bem trabalhado, reflexões bastante profundas, né? E realmente nós ficamos assim a nos perguntar. E observando as suas colocações, nós imaginamos então nessa coisa, né, de quando Jesus nasceu para nós, né? Porque a gente pode perceber que o nascimento de Jesus na individualidade, como você colocou aí algumas personalidades da nossa história, ela significa saltos de evolução, né? Ela significa mudanças de comportamentos e esses personagens, a história nos traz que fizeram mudanças muitas vezes radicais. E aí, se você pudesse falar um pouco, Cleito, nós, assim, porque nós não fazemos essas mudanças radicais, na verdade, né? A gente podemos, no nosso decorrer, no nosso nível de evolução, normalmente, nós praticamos atos, todos nós, em um determinado momento, sempre temos alguma coisa de bom, sempre temos essa ligação com Cristo, mas não nessa profundidade, né, que nos foi trazida. Eu acho que isso é muito bom, porque são exemplos e que mostram para nós que nós devemos buscar esse nascimento, eu não sei se o termo seria mais efetivo em nós. E aí eu coloco para ti, se você pode falar alguma coisa sobre isso para a gente. Beleza, muito boa colocação, PC. É interessante refletir sobre isso mesmo, né? Nós trouxemos alguns personagens da história, que são personagens marcantes, que eu acredito muito que nós temos que ter referenciais, né? Por mais que a gente saiba que são pessoas que estão, né, um pouco à frente e que alcançaram, né, alguma coisa, a gente tem que ter sempre referencial na nossa vida. Nosso maior referencial deve ser Jesus, que é o que o livro dos Espíritos nos fala, né? Que são 625. Ele é modelo e guia. Isso é ser um referencial. Você vai buscar um referencial lá na frente, Jesus. E ele falou isso, né? Que vocês vão conseguir fazer coisas que eu faço e até muito mais do que o que eu faço, né? Ou seja, então a gente tem que sempre se apoiar em pessoas que sejam como referenciais. Essa mudança que muitas vezes a gente vê como
radical, ela é uma mudança que ela vai se processando aos poucos, né? Assim, ela vai indo, e daqui a pouco ela tem um momento que ela eclode. Né? Então, eu acredito que todos esses personagens, eles não mudaram só da noite para o dia, né? Mas eles foram mudando aos poucos, aos poucos e aos poucos. Para quem já leu o romance Há 2000 Anos de Emmanuel, né? Emmanuel, que era um senador romano na época, né? Públio Lentulus, e Públio Lentulus, ele tinha assim ele era muito duro, muito rígido, porque ele acreditava nas leis, né? Que ele seguia, as leis romanas. Então, por acreditar nas leis romanas, para ele aquilo é certo, né? Se a gente for colocar nos dias de hoje, muitas vezes a gente segue algo que a gente acredita que é certo, mas muitas vezes não é, muitas vezes prejudica, né? Muitas vezes pela lei é certo, mas moralmente não é, né? E a gente acaba executando aquilo, acreditando que está fazendo bem. Até que chega um momento que fala, peraí, esse negócio não está tão certo assim. Então, o senador Públio Lentulus, ele foi mudando aos pouquinhos, aquela transformação dentro dele foi acontecendo, até que chegou um dia que ele falou, não, a partir de agora eu vou fazer isso, né? Então, a partir de agora eu vou seguir esse lado aqui. Mas é uma coisa que vai te motivando. Tem uma passagem no livro de 2000 anos que é bem interessante, que ele se encontra com Jesus. O senador Lentulus estava com a filha doente, procurou tratamento, não conseguiu achar em lugar nenhum de Roma alguém que tratasse, ela ia morrer, né? Então o pessoal disse, olha, Jesus, ele tem a cura, Jesus é a cura, né? Jesus, vai procurar Jesus que ele vai ajudá-la, né? E ele mesmo com a cura, e quando ele se encontrou diante de Jesus, você estava roubando, né? E um homem ali, um carpinteiro, uma pessoa do povo, havia uma distância social muito grande. Imagina como se fosse nos dias de hoje, né? Um morador de rua ali se encontrar com o presidente da maior multinacional do país. Socialmente, há uma distância grande, né? E muitas vezes aquela pessoa que tem aquele cargo maior vai se sentir muito exaltada, muito orgulhosa, muito egoísta ali, né? Então, quando o senador romano se encontra com o carpinteiro, ele cai de joelhos, né? Ele cai de joelhos no chão, ele olha para aqueles olhos de Jesus, né? Jesus fala para ele, olha, você tem uma oportunidade de mudar agora ou daqui a milênios, depende de você. Então, olha só o que Jesus fala, você pode mudar agora, tudo, é só você começar a fazer o bem. Mas se você não quiser mudar agora também, tem milênios para frente, né? Ou seja, eu vou estar te esperando do mesmo jeito, com o mesmo amor, daqui a milênios na frente. Então, essa transformação, ela é aos pouquinhos. Então, se a gente for colocar nos dias de hoje, para nós todos aqui, a gente muda aos poucos, né? Assim, eu xingo muito, então eu vou tentar xingar menos, né? Aí eu vou xingar menos, até chegar um dia que fala, não, já não estou xingando mais. É uma transformação. Eu sou muito grosso, ignorante. Então, o que eu tenho que fazer? Conseguir já identificar isso, as pessoas estão sempre me falando, não, você é grosso, ignorante. Já identifiquei, agora eu vou tentar mudar, você menos grosso. Aí daqui a pouco, né, menos, daqui a pouco eu estou um amor de pessoa. Né? Então, ou seja, essa mudança, ela é aos pouquinhos, assim. E muitas vezes acontece algo na nossa vida que acelera essa mudança, né? Eu estava lendo uma matéria hoje muito interessante no jornal falando sobre os recuperados da Covid, né? Pessoas que tiveram Covid e entraram no processo de recuperação. É interessante que as pessoas entrevistadas, muitas delas mudaram a forma de ver a vida. Né? Tinha uma professora lá que falou, olha, eu estou comemorando o Natal como nunca comemorei na minha vida, porque para mim eu nasci de novo, né? Eu estou dando valor aos meus filhos. Aí entrevistou outra pessoa e falou, olha, eu estou dando tanto valor agora ao tempo, para mim o tempo é uma coisa tão importante que eu não estou perdendo tempo com nada, né? Eu estava entre a vida e a morte. Então você vê, muitas vezes uma coisa vem e balança a gente ali. A gente precisa muitas vezes desses balanços aí, que muitas vezes a gente chama de radical, mas é um balanço que vem na nossa vida para que a gente tome um rumo, né? Então, muitas vezes o que a gente vê de mal, que é o mal nos acontecendo, muitas vezes é o aprendizado. É aquele caminho da dor, né? Que muita gente precisa da dor para a gente se modificar.